Está começando o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os assuntos de destaque da semana na Justiça Trabalhista. E nesta edição você confere. Pleno do TST afasta responsabilidade da TAP Manutenção por obrigações trabalhistas da Varig. SDI1 decide que intervalo para café não pode ser computado na jornada de trabalhador rural. No quadro Quero Post, vamos responder à dúvida de uma internauta sobre o trabalho de menores como babás. Conheça o trabalho da Ouvidoria do TST, um canal de comunicação entre você e o tribunal. E ainda, terceira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista soluciona milhares de processos por meio de acordos entre patrões e empregados. Tudo isso e muito mais. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST de hoje com o julgamento de um caso pelo Tribunal Pleno. Por maioria, os ministros afastaram a responsabilidade da TAP Manutenção por obrigações trabalhistas da Varig. E quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. Olá, Ana. A TAP Manutenção e Engenharia Brasil havia sido condenada solidariamente na condição de sucessora a pagar débitos trabalhistas da Varig Engenharia e Manutenção. Após a condenação, a TAP entrou com embargos na seção 1 de dissídios individuais, pedindo a isenção da responsabilidade com base na Lei de Falências. A SDI1, então, preferiu trazer o caso para julgamento no Tribunal Pleno, que submeteu o processo ao rito do incidente de recursos repetitivos, para que sirva como paradigma a ser seguido em outros processos que discutam a mesma questão de direito. Veja como foi o julgamento na reportagem. O relator do processo, ministro Guilherme Caputo Bastos, votou pela aplicação da Lei de Falências ao caso. De acordo com o artigo 60, parágrafo único da Lei 11.101 de 2005, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária. A questão jurídica que ainda causa divergências na jurisprudência deste colégio Tribunal Superior do Trabalho, diz respeito à possibilidade de afastar da sucessão trabalhista a TAP Manutenção e Engenharia Brasil S.A., empresa que, de fato, não arrematou a unidade produtiva Varig em leilão judicial, sequer participou da referida asta pública, mas que adquiriu empresa da Varig no curso do processo de recuperação judicial. A resposta para tal questão, penso eu, com todo respeito, encontra-se expressa na literalidade do próprio artigo 60, caput, parágrafo único da Lei 11.101. O ministro João Oreste Dallazen seguiu o voto do relator, fazendo apenas uma ressalva. A proposta que eu faço é de que, como tese número 1, se adote a seguinte redação: não há responsabilidade da TAP Manutenção, Engenharia Brasil, Sociedade Anônima, por obrigações trabalhistas da Varig, Sociedade Anônima, pelo fato de haver adquirido a VEM, Sociedade Anônima, que compunha grupo econômico com a primeira. O revisor do processo, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, votou pela exclusão da responsabilidade com base na aplicação da orientação jurisprudencial 411 da SDI1. De acordo com a norma, o sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era idônea economicamente. Não constatada fraude na operação de venda, a TAP Manutenção Engenharia S.A. responde exclusivamente pelos débitos trabalhistas da VEM S.A., por sucessão. Proponho, desse modo, apenas a incidência da OJ 411 da SDI1, a espécie, para que a TAP Manutenção Engenharia S.A. responda exclusivamente, repito, pelos débitos da VEM S.A., sem qualquer limitação de data. A tese do ministro Márcio Eurico Vitral Amaro foi seguida pelos ministros Augusto César Leite de Carvalho e Aloísio Corrêa da Veiga. Já a ministra Kátia Magalhães Arruda abriu divergência.
Para a ministra, a responsabilidade da TAP deveria ser limitada a novembro de 2005, quando foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial. A circunstância do autor jamais ter prestado serviço em favor da TAP é irrelevante, porque a solidariedade decorre da existência do grupo, presumindo a lei que o benefício da mão de obra se dá de forma indireta por todas as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. No entanto, a maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, para afastar a responsabilidade da TAP por obrigações trabalhistas da Varig. Vejo aqui no voto do ministro Guilherme como deu a interpretação sistêmica ao artigo 60 da Lei 11.101 e, ao mesmo tempo, teve em conta exatamente a segurança jurídica que se precisava dar à compra e que se procurou dar à compra da VEM pela TAP. Com isso, foi aplicada ao caso a Lei de Falências, afastando a responsabilidade da TAP Manutenção por obrigações trabalhistas da Varig. A tese jurídica vai servir de paradigma obrigatório a ser observado nos demais processos em que se discuta a mesma questão de direito. E a seção 1 de dissídios individuais decidiu que uma usina de açúcar do Paraná não terá que pagar como hora extra intervalo para o café concedido a um trabalhador rural. Acompanhe na reportagem. O intervalo intra-jornada para descanso e alimentação do trabalhador rural foi estabelecido pela Lei 5.889, de 1973. O artigo 5º diz que é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação para qualquer profissional que exerça trabalho rural por mais de 6 horas contínuas. A lei estabelece ainda que esse intervalo não pode ser computado na duração da jornada. Um empregado de uma usina de açúcar do Paraná alegou que trabalhava das 7 da manhã às 5h30 da tarde com um intervalo para o almoço. Ele afirmou que tinha também direito a um segundo intervalo diário de 30 minutos para o café. Por isso, pediu o pagamento desse tempo como hora extra. No Tribunal Regional do Trabalho Paranaense, o pedido foi aceito e a empresa foi condenada ao pagamento desse segundo intervalo. A decisão do regional teve como base a súmula 118 do TST. De acordo com a súmula, os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extra, se acrescidos ao final da jornada. A empresa recorreu ao TST, mas a 8ª turma manteve o entendimento de incluir os 30 minutos da pausa para o café na jornada de trabalho. O caso, então, foi parar na seção 1 de dissídios individuais. Ao analisar o processo, o relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, observou que ficou comprovado que o trabalhador tinha 2 intervalos intra-jornada, o primeiro para o almoço e o segundo de 30 minutos para o café. Segundo o ministro, não existe nenhuma proibição para conceder o intervalo de forma fracionada. O relator lembrou ainda que, segundo o artigo 5º da Lei 5.889, os empregadores devem observar os usos e costumes da região ao estabelecer os períodos de repouso e alimentação dos trabalhadores rurais. Para o ministro, a intenção da lei foi apenas garantir que os períodos destinados ao repouso e à alimentação do trabalhador rural não fossem inferiores a 1 hora. O ministro Augusto César Leite de Carvalho pediu vista regimental e apresentou o voto em sessão realizada em 2016. Ele acompanhou o relator, entendendo que o intervalo do trabalhador rural pode sim ser fracionado. O intervalo do rurícola pode ser fracionado para atender a costumes da região consentâneos com a finalidade salutífera do repouso intercorrente à jornada laboral. Portanto, eu estou acompanhando o relator. Em 2017, o ministro Alexandre Agra Belmonte, que havia pedido vista regimental, apresentou o voto convergente ao do relator, que havia considerado o artigo 5º da Lei 5.889. Considerando que o artigo 5º da Lei 5.889 de 73 estabelece a possibilidade de concessão do período destinado ao repouso e alimentação do trabalhador rural, tomando-se o cuidado de observar os usos e costumes da região, adota a tese de que é válido o segundo intervalo intra-jornada para café,
de 30 minutos, não devendo este ser computado na jornada de trabalho do empregado. Por unanimidade, a seção 1 de dissídios individuais entendeu que o intervalo intrajornada para descanso e alimentação do trabalhador rural, concedido além do período estabelecido pela lei, não deve ser computado na jornada de trabalho e, consequentemente, no cálculo das horas extras. E no próximo bloco, a dúvida de uma internauta sobre o trabalho de menores como babás é no quadro Quero Post. Estamos de volta com Revista TST e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal. Eu começo com o destaque da primeira turma. Um trabalhador soropositivo não conseguiu comprovar dispensa discriminatória em razão da doença. Na justiça, ele insistiu que a dispensa ocorreu depois que a empresa soube que ele era portador do vírus HIV e, por isso, pediu indenização por dano moral com base na súmula 443 do TST, que considera arbitrária a dispensa de trabalhador portador de doença grave que suscite estigma ou preconceito. Mas, ao julgar o caso, o relator, ministro Hugo Schormann, manteve o mesmo entendimento do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, de que, embora a empresa já tivesse ciência da doença antes da demissão, foi demonstrado de forma efetiva que a motivação foi a redução do quadro de empregados. A decisão foi unânime. E a segunda turma condenou uma construtora a indenizar um montador de andaimes por expectativa frustrada de emprego. A turma modificou o entendimento do TRT do Mato Grosso do Sul, que havia concluído que o dano somente existiria se ele tivesse pedido demissão do emprego anterior, motivado por promessa de emprego, o que não foi o caso. Ao negar o recurso da construtora, a relatora do caso no TST, ministra Maria Helena Malman, qualificou o ato da empresa como ofensivo ao dever de lealdade e boa-fé e ressaltou que a contratação não foi efetivada após um longo processo admissional, com a apresentação de documentos e alocação do empregado no alojamento da empresa por 3 dias. E uma gestante que foi dispensada durante a estabilidade não vai receber valores referentes aos auxílios, alimentação e creche. O caso foi julgado pela 4ª turma. A trabalhadora conseguiu, em primeira instância, o direito de receber todas as verbas salariais correspondentes ao período de estabilidade por causa da gravidez. A decisão foi tomada com base no ato das disposições constitucionais transitórias. Está previsto no artigo 10, inciso 2, a linha B, o reconhecimento do direito à estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Mas, após recurso da empresa, o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, em São Paulo, excluiu da condenação os valores referentes a auxílio alimentação e auxílio creche. O TRT entendeu que os benefícios só são devidos à trabalhadora que ainda presta serviço à empresa. A gerente recorreu, alegando contrariedade ao item 2 da súmula 244 do TST, que diz: a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Mas a relatora do processo, ministra Maria de Assis Calcin, entendeu que a súmula não garante o pagamento das verbas que exijam condição especial para recebimento. Assim, na ausência de prestação de serviços, o auxílio alimentação e o auxílio creche deixam de integrar a indenização. Por unanimidade, a 4ª turma acompanhou o voto da relatora. A gerente já apresentou embargos à seção 1 de dissídios individuais, que ainda não foram julgados. E seguimos com o giro de notícias. O destaque agora é da 6ª turma. Um agente da Fundação Casa em São Paulo teve negado o pedido de reversão de justa causa. Ele havia sido dispensado depois de apresentar declaração falsa para receber vale-transporte. Ao julgar o caso, o TRT de Campinas entendeu que ficou demonstrada a conduta irregular do empregado.
o agente recorreu ao TST, argumentando que, por se tratar de reversão de justa causa, cabe ao empregador apresentar provas. Mas, na visão do relator no TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, houve correta distribuição de provas e cabia ao agente comprovar o direito dele. E essa notícia teve destaque em nossas redes sociais. Na página do TST no Facebook, foram vários comentários. E um deles foi o do Rogério Reis, que considerou a decisão acertada. Deixe você também o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E chegou a hora de esclarecer dúvidas trabalhistas que chegaram para a gente com a hashtag Quero Post. E pelo Facebook, com a hashtag Quero Post, nós recebemos a seguinte pergunta da Lea Vitória. A CLT não proíbe menores de idade trabalharem como babás ou empregadas domésticas, mas a lei das domésticas diz que não pode. Qual lei que vale? É o que nós vamos saber agora na reportagem. Uma maneira de alcançar liberdade e independência. Para muitos, o trabalho é o caminho para conquistar sonhos, mas a busca por melhores condições de vida pode virar um pesadelo quando a atividade profissional é exercida sem respeitar direitos. Esther hoje trabalha como jovem aprendiz em uma loja. O primeiro emprego veio aos 15 anos de idade, mas naquela época ela não tinha a carteira de trabalho assinada. A jovem diz que não aceitaria mais trabalhar assim. A diferença é muito grande, porque a forma que a gente é tratado, o jeito que a gente já é tratado já é mais diferente pelo fato de ser carteira assinada. Há um respeito maior também, há também, assim, os nossos direitos, a gente sabe, se a gente sair ou um dia a gente for demitido ou acabar o contrato, a gente sabe que vai ter um direito esperando pela gente, sabe que a gente está acumulando anos na carteira para quando a gente for aposentar. A Constituição Federal proíbe o trabalho para menores de 14 anos. Já os jovens entre 14 e 16 anos incompletos podem trabalhar, desde que na condição de menor aprendiz. Dos 16 aos 18 anos, os adolescentes podem trabalhar normalmente, exceto em atividades noturnas, perigosas ou insalubres. Na CLT, a idade mínima prevista para trabalhar também é de 14 anos, desde que o menor seja contratado na condição de aprendiz, que exige diversos requisitos a serem observados pelo empregador, como o contrato de aprendizagem, a jornada de trabalho, as atividades que podem ser exercidas e a inscrição do empregador e do menor em programa de aprendizagem e formação técnico-profissional. Mas a Lei 150 de 2015, conhecida como Lei das Domésticas, proibiu que menores de 18 anos exerçam atividades de babá, empregada doméstica, entre outras. E aí fica a dúvida, o que é permitido? Qual lei prevalece? Quando se discutiu a regulamentação da emenda 72 do trabalho doméstico, discutiu-se a possibilidade de permitir o trabalho do menor no serviço doméstico e não foi aprovado. O trabalho doméstico ele está inserido como as piores formas de trabalho infantil, porque é um trabalho invisível e um trabalho difícil de ser fiscalizado. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, em 2013, havia um total de 213 mil crianças em situação de trabalho doméstico infantil. A maioria formada por meninas que têm algum parentesco com a empregadora. A 5ª turma do TST recebeu um caso de Salvador, na Bahia, e reconheceu o dano moral coletivo causado por uma família que explorou o trabalho doméstico de uma menina por mais de 10 anos em condição análoga à escravidão. O Ministério Público do Trabalho Estadual agiu em defesa da jovem que foi resgatada. De acordo com o processo, a menina não sabia nem a própria idade e era agredida constantemente. Na primeira e na segunda instâncias, o pedido de dano moral coletivo do MPT foi negado. O entendimento foi de que, como era um caso individual, ele não poderia ser considerado coletivo. No TST, o relator, ministro Barros Levenhagen, explicou que a caracterização e reparação do dano moral coletivo não depende do número de pessoas atingidas, já que condutas ilegais podem se inserir em um plano mais abrangente de alcance jurídico. Os ministros da 5ª turma, por unanimidade, reconheceram a existência do dano moral coletivo e determinaram um retorno do processo à vara de origem para que fosse fixado um valor para a condenação. E no próximo bloco,
Terceira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista soluciona milhares de processos por meio de acordos entre patrões e empregados. O Revista TST está de volta e vamos falar de Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Entre os dias 22 e 26 de maio, a Justiça do Trabalho solucionou milhares de processos por meio de acordos entre patrões e empregados. O evento foi promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 24 TRTs. A terceira semana da conciliação trabalhista chegou ao fim com um recorde. Mais de 26 mil acordos homologados que resultaram em cerca de 749 milhões de reais. Os números são resultado da mobilização que envolveu as varas do trabalho, os tribunais regionais do trabalho e o próprio TST. A Justiça do Trabalho defende que a conciliação deve ser estimulada em qualquer fase do processo. Nunca é tarde para solucionar o processo pela via da conciliação, de modo que isso se aplica também aos processos que tramitam no Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, resolver os processos que estão no Tribunal Superior do Trabalho pela via da conciliação significa fomentar a cultura da conciliação, que inclusive é um dos objetivos principais da Semana da Conciliação, e imprimir na sociedade a ideia de que a solução autocompositiva é uma solução viável para resolver o problema. No TST, os preparativos para a terceira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista começaram ainda em janeiro. Primeiro foi feita uma lista dos maiores litigantes, que em seguida foram separados por áreas como, por exemplo, empresas do setor público, telefônicas, bancos, entre outras. Esses empregadores foram convocados pela vice-presidência do TST para indicarem os processos nos quais teriam interesse em fazer acordos. No total, 767 processos em tramitação no TST entraram em pauta. 240 deles foram conciliados, chegando a mais de 38 milhões e meio de reais em acordos só na mais alta corte trabalhista. Nós não sabemos quanto tempo esses processos levariam para ser julgados, se haveria outros recursos dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, quando pensamos em recurso de revista, a possibilidade, teoricamente, ainda de um recurso de embargos para a cessão de dissídios individuais, ou mesmo de um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. A ouvidoria do TST oferece várias ferramentas que permitem ao público entrar em contato com o tribunal pessoalmente, por telefone, internet ou até via carta. O objetivo é prestar as informações com agilidade e precisão. Veja na reportagem o trabalho da ouvidoria, um canal de comunicação entre você e o tribunal. O processo do senhor foi julgado no dia 12 de 8 de 2015, às 9 horas da manhã. É assim o dia a dia na ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho. Diariamente, o setor atende em média 60 telefonemas. E há ainda o atendimento online, feito pela página do TST na internet. A ouvidoria é uma instituição muito importante no TST, que funciona como sendo uma ponte entre o cidadão, seja ele servidor do TST ou qualquer cidadão da nossa sociedade que precisa do nosso tribunal, e a instituição TST. Então, por exemplo, as unidades do TST. Então, a gente faz essa ponte entre instituição e cidadão. Só no primeiro trimestre deste ano, a ouvidoria recebeu quase 8.400 consultas. Mais de 80% delas foram pedidos de informações. Como está o seu andamento processual? A grande maioria entre em contato justamente para saber se houve algum andamento, se teve algum julgamento, ou se tem alguma previsão de julgamento para ser feito e analisado. Os atendimentos prestados pela ouvidoria também funcionam como um indicador da qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Atualmente, a quantidade de reclamações registradas pelos ouvidores é pequena. A reclamação ela não é a face
mais preponderante aqui da ouvidoria do TST. Ainda que, mesmo quando uma pessoa pede uma informação, ela tem uma certa insatisfação, às vezes está até com raiva, vem querer saber do seu processo, mas reclamações propriamente ditas não passam de 10% do total de atendimentos que nós fazemos. E além de prestar atendimento por telefone, pela internet e também presencial, a ouvidoria do TST recebe correspondências, como é o caso dessa carta aqui, que foi enviada por um presidiário lá de Bangu, no Rio de Janeiro. A dúvida foi logo respondida. Nós recebemos a carta no final do mês de abril, de um presidiário no Rio de Janeiro, que nos envia pedindo informações sobre uma questão trabalhista, né? E aí, logo no início de maio, nós já enviamos a resposta, encaminhando ele a um advogado ou ao serviço da Defensoria Pública. A ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. A ligação é gratuita, pelo 0800 644 344. Pela internet, o atendimento é feito pelo site tst.jus.br, na aba Ouvidoria. É só clicar em Fale com o TST e preencher o formulário. Não importa a forma de contato. O objetivo é responder com precisão e agilidade, com uma linguagem acessível ao cidadão. Sempre respondido. Essa é a nossa filosofia de trabalho. Dar sempre atendimento completo e suficiente ao cidadão que entra em contato conosco. Você já acessou o canal do TST no YouTube? Lá você encontra a programação completa da TV do TST, pode assistir em tempo real às sessões de julgamentos e ainda conferir vídeos especiais. E esta edição do Revista TST termina aqui. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.